Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 19 e o versículo de número 20, está escrito: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Até aqui a leitura, e eu já quero apresentar para os irmãos que provavelmente vocês já ouviram de alguma forma, em alguma pregação, em algum estudo, uma das linhas teológicas de interpretação que nos mostra que esse texto aqui é que Jesus, quando ele morreu, então ele foi lá no lugar onde estão as almas e então pregou para aqueles espíritos lá. Bem, isto não está correto de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Até porque não existe um lugar onde os mortos estão aguardando alguma coisa, absolutamente, tá bom? Não existe. O que acontece é que nós, os homens, quando morrem, o pó, ele vai para a terra, como foi desde o princípio, vieste do pó e ao pó tornarás, então o pó volta para a terra. E o espírito volta para Deus, porque o espírito aqui é o fôlego de vida, o que nos dá essa energia, a energia para o corpo funcionar, isto é de Deus. Então o fôlego de vida volta para Deus, não fica em algum lugar reservado, tá bom? Em outro momento a gente conversa sobre isto. Agora, outro ponto que também nós muitas das vezes já ouvimos é que o Senhor, ele então vai em espírito até onde estavam aqueles da época de Noé, uma vez que ele morreu aqui neste momento, né? Aqui na era cristã, na marco zero da era cristã, então ele vai depois também regredir para pregar lá atrás. Irmãos, isso também está em desacordo com o que os ensinos bíblicos nos mostram, até por conta do que eu acabei também de falar para vocês há pouco. Bem, então, o que Pedro ele está querendo nos dizer com o verso de número 19? Ora, ele havia acabado de dizer que mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual o quê? No Espírito. E aqui Pedro menciona então a época de Noé. Ora, irmãos, o evangelho, a graça de Deus, ela não está presente para o homem, disponível para o homem, tão somente após a morte e ressurreição de Jesus. É evidente que após a morte e ressurreição de Jesus, foi inaugurado então aí o aberto, a nova dispensação que nós conhecemos como a dispensação da graça. No entanto, desde o Jardim do Éden, nós já temos ali a manifestação da graça de Deus, a manifestação do grande amor de Deus. Nós vemos isto no próprio Adão e Eva ali dentro do jardim, quando ambos pecaram e se esconderam de Deus e perceberam que estavam nus, e eles cozeram para si folhas de figueiras, tá bom? Para ali tapar a sua nudez. Mas o Senhor viu que aquilo ali não era a solução para eles, e o Senhor vai então se prover de um animal e vai então vesti-los, ou seja, quem provê
a verdadeira vestimenta para o homem é Deus. Então, ali já ficou marcado para nós que Deus, ele ama o homem, que na realidade foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E o que dizer de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde o Senhor deixa uma promessa extraordinária de que a semente da mulher, ela esmagaria a cabeça da serpente. Bom, a serpente ia ferir o calcanhar ali da semente, daquele que seria a semente da mulher, e o descendente da mulher esmigalharia, né? E iria esmigalhar a cabeça da serpente. Tal cumprimento vai acontecer exatamente em Jesus Cristo. Porém, nós temos naquela época a manifestação da graça de Deus. E quando nós, então, para não alongarmos muito aqui a nossa exposição, já vamos tomar o exemplo aqui que Pedro, ele apresenta, que é exatamente, meus amados irmãos, o episódio de Noé, que naquela época, olha só, foi anunciado para aquela geração de homens maus, corruptos, abomináveis, que viviam mergulhados no pecado. O homem está tão distanciado de Deus, tão longe de Deus e cada vez mais se afastando, porque esta é a realidade do homem. Quanto mais longe de Deus, mais ele se afasta. E a consequência de tudo isto é a destruição eterna, é o abismo eterno. Mas, como já dito, Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida e para a vida eterna. É que o diabo entrou aí e fez com que o homem, então, desviasse a sua atenção de Deus. E isto, repito, desde a época do Jardim do Éden. E a ação dele continua agindo, sempre ludibriando o homem, sempre dizendo para o homem, não dê crédito para essas pregações. Isso aí são todas coisas de um grupo de pessoas emocionadas aí, um grupo de pessoas desesperadas, e sempre dizendo para você, olha, você não precisa dar crédito a essa pregação, você já tem a sua religião. Eu quero dizer para ti que religião não salva ninguém, não livra ninguém da morte. O único que pode te livrar da condenação eterna chama-se Jesus Cristo. Ele tem poder para te livrar dessa condenação. Por quê? Porque ele já levou sobre si tal condenação. Morreu por nós, a fim de que todos aquele que nele crê agora possa ser salvo. Então, naquela ocasião, aqueles homens vivendo nessa vida depravada, e Deus então resolve destruir toda aquela geração por causa do seu pecado. Porém, antes da destruição já anunciada, Deus vai dar uma oportunidade para aqueles homens se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. E qual que foi a oportunidade que Deus deu naquela ocasião? Então, levanta Noé. E Noé, cheio do Espírito de Deus, começa a pregar. Então o texto bíblico diz, Pedro vai dizer, Judas vai dizer que Noé foi um pregoeiro da justiça. Ou seja, naquela ocasião ele já pregava, naquela ocasião ele já anunciava as boas novas, naquela ocasião ele já anunciava a graça e a misericórdia de Deus. E como que Noé, vivendo no meio de homens corruptos, alcançou essa graça? Ora, a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nada mais é de quem? O próprio Senhor Jesus, que já estava naquela ocasião, na época aqui dos apóstolos. Quem pregava? O próprio Senhor Jesus. Ele, o Verbo,
que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, na época de Pedro, Jesus estava em carne, o Verbo encarnado, pregando. E lá na época de Noé, era o seu espírito na vida de um homem, anunciando então a salvação, dando oportunidade de salvação daquele iminente perigo que estava ali à frente. Então Jesus, por meio de Pedro, por meio de Noé, então Jesus, ali o Espírito do Senhor, por meio de Noé, pregava naquela ocasião. Então é isto que Pedro está dizendo aqui, no qual também foi, no qual o quê? No Espírito, que é a expressão anteriormente aí destacada. Então, no Espírito, ele estava através de Noé, pregando e anunciando. E os espíritos em prisão? O que significa isso, irmão? Espírito em prisão. Não é espírito, não é aquele que parece um fantasma, ou a parte do homem é invisível, intocável. Não é isso que Pedro está dizendo. O contexto todo aqui não trata a respeito de espírito ou espírito fora do corpo. Não é este o assunto do apóstolo Pedro aqui, irmãos. Nós não podemos tirar essa conclusão do texto, pois o contexto aqui não trata desse assunto. Não é esta tese que ele está defendendo aqui, irmãos. Então nós não podemos fazer uma exegese no texto, ou seja, tomar uma ideia e inserir no texto no que o texto não está dizendo. Espírito em prisão é uma expressão que Pedro está utilizando aqui de pessoas que estão fora da presença de Deus.